Meus amigos, se nós observarmos, desde os primórdios da humanidade, o homem muito ignorante compreendia que um grande trovão, uma tempestade mais demorada, nuvens escuras tomando conta da região, fenômenos meteorológicos, ele não compreendia e julgava que isso era castigo de Deus. Querendo então abrandar a fúria dos deuses, ele fazia oferendas. Quem estudou a história dos maias viu muito isso aqui na América Central, tá? E isso foi em todo o planeta. Naquele período já existiam milhões de espíritos maus residindo no interior da Terra. E muitos desses espíritos maus, querendo sangue, porque eram doentes, vampiros, eles então aproveitavam a boa vontade junto com a ignorância dessas pessoas e sugeria que a pessoa ofertasse sangue. E eles se deleitavam, porque espírito mau é tão atrasado, tão grosseiro, que precisa de sangue para se sentir bem. Veja o estágio de atraso de um espírito desse. E assim foi acontecendo muitos sacrifícios pela história da humanidade. Mas chegou um período quando o povo de Israel foi liberto do Egito, então Moisés recebeu as primeiras leis, escritas mesmo, vindo do alto, e o povo de Israel passou a seguir aquelas leis teoricamente, porque na prática não seguiam, as pessoas não seguiam, mas ainda assim foram muito boas. E no período entre Moisés e até a chegada de Jesus, muitos profetas receberam instruções do alto e em nenhum momento esses profetas trouxeram avisos de que existia vida espiritual, mas que existia um Deus Todo-Poderoso. E o medo, então, era a arma. E as pessoas, então, viviam a sua relação com Deus à base de troca. Eu obedeço a Deus e Ele me dá algo em troca. Esse era o pensamento da época. Quando chegou Jesus, mudou isso, mostrou que a vida continuava, foi um alívio geral e ensinou que nós deveríamos praticar a caridade, nos transformar, sermos pessoas bondosas para construir o reino dos céus dentro de nós. E disse: construa tesouro no céu, porque não tem traça, não tem ladrão, nada corrói, nada rouba. Portanto, não acumule tesouro na terra. O homem continuou e até nos dias atuais ainda pensa que é assim, do jeito que Moisés havia explicado. Esquece o que Jesus falou, que é a prática do bem, mas insiste em cultivar do jeito que eles cultivavam, ou seja, sempre achando que ofertando alguma coisa material a Deus, ele recebe de Deus o apoio divino. Ora, Deus não precisa de nada no sentido material, nem de ofertas, tá? Nem de bens, nem de sangue, nem de sacrifício, nada. Disse Jesus: sacrifício não peço, mas boa vontade. O sacrifício não tem sentido nenhum. O único sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício do nosso orgulho, da nossa maldade, para que nos transformemos em pessoas dóceis, de alta moralidade, tá? Jesus quer, Deus quer que nós nos transformemos em espíritos bondosos, caridosos, mansos, ordeiros, com muita fé. É isso que Deus deseja, tá? Não deseja nenhum outro tipo de sacrifício, nem de outro tipo de adoração.
é a nossa transformação. No Evangelho segundo o Espiritismo está lá escrito: o sacrifício mais agradável a Deus é ir reconciliar com o adversário, perdoar, pedir perdão, se acertar, se ajustar com o adversário, corrigir seu erro, se transformar. O homem precisa ter alta elevação moral se ele quiser ser feliz, desde aqui da terra até lá no mundo espiritual. Muitas religiões que ainda adotam a Bíblia como livro sagrado, eterno, verdadeiro, não se atualiza nem mesmo nos evangelhos deixados por Jesus, ou seja, no evangelho deixado por Jesus, tá? Não se atualiza e fica gritando, achando que dando dinheiro, dando isso, dando aquilo, vai agradar a Deus. Infelizmente. Mas, e até dizem por aí muitas culturas, isso em todos os países que adotam o famoso cristianismo, que não é cristianismo, e sim ainda cultivando o Antigo Testamento, nada tem a ver com cristianismo, e sim com leis do Antigo Testamento. Alguns aceitam aquelas profecias, dizendo que aquilo é verdade, alguma coisa é verdade, mas boa parte não é. É para aquela época, não se aplicaria nos dias atuais. Portanto, nós não podemos ficar gritando: o Senhor vai me livrar disso, o Senhor vai me livrar daquilo. Livramento ou merecimento? Perguntou alguém para mim. Deus não livra ninguém. Por que livrar? É você quem tem que agir corretamente segundo as leis dele e orar. Aí sim, ele te guia para bons caminhos e você escapa das agressões. Vai acontecer um acidente grave numa rodovia, certo? Ou mesmo até um terremoto numa certa região, e você é uma pessoa que ora, e que não tem nenhum karma para passar em dor ligada àquele terremoto ou grave acidente. Então, o que é que os espíritos protetores farão contigo? Colocarão na sua mente: saia daqui, vá para outra cidade, você não fique aqui que você vai sofrer à toa. Aí na nossa cabeça vem o desejo de sair e nós sairemos de lá. Então, se você tomar isso como um livramento, tudo bem, Deus te livra. Mas na verdade isso não é livramento, isto é atendimento de nossas orações e de acordo com o nosso merecimento. Segundo os espíritos, o que funciona na vida espiritual é o merecimento. O merecimento faz com que nós tenhamos condições de recebermos melhor apoio dos espíritos protetores, de encontrar mais paz em nosso coração, de desencarnar e encontrar espíritos amigos que venham nos socorrer. Tudo isso é merecimento. Mas como é que nós temos grande merecimento? Quando nós praticamos a caridade, quando nós nos sacrificamos para fazer o bem. Esta é a lei. Lá no mundo dos espíritos, não adianta você chegar lá na cidade espiritual, linda, conjuntos residenciais lindos, tá? Bibliotecas, lagos de músicas, tudo, teatros, tudo que você pensar de bonito, belo e de útil para o espírito, tem lá no mundo espiritual. E nós então não podemos chegar lá e dizer: eu quero isso. Eles vão dizer: você tem merecimento? Mas assim, quer dizer, eu cheguei a um mês... Lá na terra, deixa eu ver a sua ficha. Olha a ficha. Lá na terra, você era um homem bondoso, se sacrificava para ajudar as comunidades, aos outros, para orientar alguém. Você fazia isso? Não. Então, está aqui a sua ficha. Não tem merecimento nenhum. Então, nada podemos fazer. Vá trabalhar, meu irmão. Quando você tiver merecimento, você reivindica alguma coisa.
Lá no mundo dos espíritos, é evidente que lá tem casas lindas para espíritos que têm merecimento e casas não feias, mas mais simples, mais humildes para as pessoas que não têm merecimento, os recém-chegados, principalmente. Isso é a lógica. Aí você vai dizer, mas eu preciso então adquirir uma casa aqui. Lá no mundo dos espíritos não se adquire casa. Se passa a ter o direito de morar adquire o direito de moradia quando nós juntamos 30 mil bônus horas. 30 mil bônus horas? Sim. Cada hora trabalhada, nós recebemos em espírito um bônus. Só que nós chegamos lá, começamos a trabalhar, daí um pouquinho chega uma parceira daqui, nós, Marieta, seja bem-vinda. Nos juntamos a ela, evidentemente com a devida permissão, e nós vamos morar com ela. Então, quantos mil bônus horas precisamos cada um? 15 mil, tá? 15 mil bônus horas, sabe quanto tempo demora? 12 anos, 11 anos, nós conquistamos lá, junto com a nossa companheira, uma linda residência. Então lá tem isso? Tem. Você queria que tivesse como? Que fosse como? Que todos morassem assim no vento, debaixo de árvore? Não, mora em casas bonitas. Você passa numa casa e vê lá uma casa linda, toda florida, com lindos jardins, e um piano tocando, dom, dom. Piano. Lá tem piano? Tem. Você vai dizer, que piano lindo. Você corre na sua direção e diz, senhor, eu quero um piano também. Eu sei dar umas tocadinhas. Ele vai dizer, tudo bem, mas você não tem mérito. Mas o que aquele homem lá tem piano? Aquele homem foi um grande músico e sempre se dedicou ao bem na terra. Ele veio para cá com méritos. Portanto, ele tem direito a ter um piano. E assim, pessoas ligadas a trabalhos têm computador também, pode ter. Aqueles que estudam têm tablet. No mundo espiritual. Veja bem, eu falo com o espírito toda semana, 2, 3 vezes. E eles vão me contando, passando por mensagens, por tudo. Você queria que fosse o quê? Diferente? Não. As tecnologias que temos aqui vêm de lá. Lá tem máquinas que nós ainda não temos condições de ter, só daqui a 100, 200 anos, segundo eles. A aparelhagem hospitalar lá é muito avançada. Só daqui 15, 20, eu me equivoquei, daqui talvez uns 80, 100, 200 anos é que teremos a aparelhagem hospitalar que tem lá. E não vou dizer todas, pelo menos as mais necessárias aqui. Enfim, a tecnologia vem de lá. E lá, você quer ser feliz depois que você sair do corpo? Faça o bem, faça muito bem, pratique a caridade, se sacrifique em favor do próximo, tá? Você vai ter mérito e vai ter amor no seu coração. Você vai ser o queridinho de Deus. A lei de Deus é assim, ela não faz diferença, oferece oportunidade a todos, mas alguns são teimosos, né? Nunca faz o bem, só quer encrenca, só quer vício, só quer bobagem na cabeça, morre e quer ir para o céu. Ora, vai para o céu da boca da onça. Vai sim para o umbral sofrer, depois que sofrer um bocado é retirado de lá, aí vai para o mundo dos espíritos e lá é que acorda para a vida. Aí daí um tempo reencarna de novo com promessas de ser um homem assim assado, um sujeito que vai fazer o bem, vai ser bondoso, que nada, chega aqui, esquece tudo e age com maldade do mesmo jeito. E assim vem fazendo, séculos e séculos, milênios e milênios. Por isso a humanidade sofre e grande, a maioria, mais de 60%, dos habitantes do mundo terreno
serão retirados, esta maioria será retirada e levada para planetas atrasadíssimos, para que a Terra continue crescendo, recebendo espíritos amorosos, e aqui será implantado um novo mundo. Nossa conversa de hoje, então, está ligada ao mérito, porque há muitas pessoas gritando pelos rádios, pela televisão, em nome das religiões deles, tá? Eu quero um livramento de Deus. Deus te livra te orientando, se você orar. Se não orar, né, tá aí, você não pediu. Não pediu, tá querendo viver por você mesmo, tá? Mas livrar gratuitamente, não. O que vale do lado de lá é merecimento, quer dizer, mérito. Do lado de lá existe uma política, meritocracia, tá? Beijão.